Tá gravando, gente. Paulino, eu desliguei o teu microfone porque tá dando interferência, tá dando retorno do nosso áudio, tá? Facilitar isso. Estão me ouvindo bem aí, pessoal, pelo celular? Me dá um feedback aí. Show. Show de bola. Vamos lá. Quem temos na sala aí? Francisco, Luiz, Paulino. Ótimo. Então, vou dar início aqui ao nosso treinamento institucional. Montei esse treinamento institucional para trazer um pouco mais de clareza para vocês a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Crash Squad, tá? E queria deixar vocês cientes do seguinte, que isso é muito importante, tá? A gente mudou um pouco a nossa rota de abordagem aí para aquisição de novos afiliados. Então, a gente está indo agora para o mercado para buscar novos afiliados, tá? Então, a gente conta com o interesse de vocês por essa oportunidade que a gente está trazendo e compartilhando com vocês, tá bom? Porque isso é muito importante. A gente primeiro abriu essas portas para o network lá da igreja, para dar a oportunidade para vocês de pegar essa fatia do mercado que vocês abordaram durante todo esse período que vocês trabalharam lá, para que vocês não perdessem essa oportunidade, tá? E nós temos aqui uma ferramenta, tá? Que traz inteligência, traz fluidez na comunicação do empresário do varejo, do seu cliente, para com o cliente dele. Então, a gente está entregando uma ferramenta de alto valor, tá? Por um valor muito pequeno, tá? E a partir de agora eu vou estar aprofundando esses treinamentos, trazendo inclusive cases de concorrentes a nível de preço de mercado que eles praticam, para vocês entenderem, para tirar um pouco essa barreira que a gente percebe que existe, né? Porque outrora você fazia um trabalho com foco em 471 e esperava o retorno do investimento que você fez. E esse retorno não aconteceu e nem vai acontecer. Aqui não, aqui é uma assinatura que esse cliente investe todo mês. E você tem ganhos recorrentes e ganhos certos. Você vai ter o controle do potencial de ganho que você vai ter à medida que você for ativando novos varejistas aí na sua região, na sua localidade. Tá? Então, direto ao ponto, vamos falar um pouco do institucional para vocês entenderem um pouco da nossa história, como nós chegamos até aqui, beleza? Então, primeiro eu vou falar do nosso propósito de existir. Diga-se de passagem, esse propósito de existir nosso é o de todos nós. Não estou falando meu, do Cassiano e do Lanzoni. A partir do momento que você está aqui como afiliado, esse também deve ser o seu propósito. Quando você for fazer a abordagem para atrair o cliente, para que ele possa fazer parte dessa família aqui. Tá bom? Então, a Crash Squad é um squad consultivo. Nós não somos uma software house. Beleza? A gente não é uma empresa que cria plataformas. Tá? A gente é um squad consultivo. A gente trabalha com inteligência, tanto na área comercial, como na área de processos comerciais, dentro, né, dentro da empresa, do varejista, do nosso cliente, e também a parte pessoal de desenvolvimento do empresário e também da sua equipe. Porque nós temos aqui soluções consultivas para solucionar os problemas que ele tem nessas três áreas aí, tá? Então, a gente é dedicado hoje ao crescimento das marcas
locais, que a gente chama de hyperlocal, tá? Por quê? Porque a gente entendeu que com essa dinâmica aí da pandemia, né, com toda essa mudança do perfil de consumo, que foi acelerada, vem acontecendo antes, mas foi acelerada a partir da pandemia, a gente entende que todo o poder agora está na mão do cliente. E ele não quer sair da casa dele e ter que ir para os grandes centros, pegar condução, ou ter que, enfim, ir lá para um hipermercado, lá num bairro, uns 2, 3 bairros distantes do bairro que ele está, para ele consumir. Hoje ele está mais cauteloso em relação a isso. Então, o que ele faz? Ele voltou a consumir naquele mercado de bairro, naquela farmácia de bairro. Ele voltou a consumir ali no comércio mais próximo da sua localidade. Então, nós nascemos com o propósito de ajudar esse cara, varejista local, a tirar as barreiras que ele tem hoje para atuar com esse novo perfil de consumo, entendendo que ele pode utilizar uma plataforma que vai facilitar e ajudar e trazer fluidez para o processo comercial dele e a comunicação dele com esse cliente, para que, num futuro, esse medo, né, essa instabilidade aí por conta dessa crise pandêmica que a gente viveu, quando ela acabar, as grandes marcas vão fazer uma pressão total para atrair de volta esses clientes. Tá? Então, para que ele não perca essa oportunidade de fidelizar o cliente, conhecer a fundo o perfil de consumo do seu cliente, ele precisa imediatamente aproveitar essa oportunidade que a gente está trazendo para ele. Beleza? Então, eu vou falar aqui um pouco sobre como surgimos, tá? Então, a gente está desde o final ali de 2020, né? A gente estava nessa outra corporação e a gente lá, em meio a grupos de trabalho que existiam na empresa, a gente se conheceu e a gente vem discutindo, né? Veio percebendo a questão da aderência do cashback no mercado local, né? Porque a informação que nós recebemos é que é algo fantástico. Era algo que ia aumentar o faturamento do cara em 25%, 30%, 50% em 90 dias, né? Mas a gente acabou percebendo que isso não aconteceu, tá? Não aconteceu naquela ocasião e não aconteceu agora. E não vai acontecer porque a gente entende hoje claramente que essa dinâmica do cashback real, ela não funciona porque o cara tem que ele tem que botar dinheiro na frente. Tá? Ele tem que desembolsar ali, tirar dinheiro do caixa, botar na plataforma, começar a devolver para o cliente parte do lucro dele, e ele não tem saúde financeira. O varejista brasileiro, na sua grande maioria, não tem condição de bancar isso. Tá? Então, em 2020, a gente começou, eu, Cassiano, Rodrigo, começamos a trabalhar um processo consultivo para tentar aculturar, ainda acreditando que a gente poderia fazer o cara trabalhar com cashback, né? Então, a gente pilotou todo esse processo consultivo, chegamos a cobrar R$8.000 de consultoria, o cara ficava preso 1 ano a gente, e a consultoria, o resultado da consultoria foi muito bacana. A gente entregou muito valor, promoveu o crescimento do empresário, mas na hora que ele tinha que começar a pilotar a ferramenta que nós utilizávamos naquela ocasião, ele simplesmente travava, porque tinha muito problema de integração, ele tinha que continuar administrando os outros canais digitais que ele tinha, né? E ter mais aquela ferramenta aberta ali. Então, no final, ele tinha que publicar no Instagram, no Facebook, e a gente acabou percebendo que isso não ia funcionar. Porque ele já não fazia isso antes.
e tanto mais agora. Então, após alguns meses atuando aí nesse mercado, a gente acabou percebendo que essa dinâmica não era aderente ao varejista, tá? Então, a gente criou todo o processo consultivo e a gente chegou à conclusão de que aquele modelo de negócio não atendia as aspirações, não atendia as nossas aspirações de contribuir com o crescimento desse varejista. Nós, eu, Cassiano, Rodrigo e vocês, a nossa missão, o nosso propósito de existir é ajudar esse cara a faturar. Então, para ele faturar, ele precisa proporcionar uma experiência de consumo fluida, diferenciada, emocionante, agradável para o seu cliente. Então, enquanto ele não tiver essa dinâmica comercial e de relacionamento junto com o seu cliente, e o cliente não estiver satisfeito, ele não vai estar satisfeito e nós também não vamos estar satisfeitos, porque a gente depende que ele faça sucesso com isso lá na ponta com o seu cliente. Então, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês? Que o poder mudou de mão. Antes quem tinha o poder é quem tinha o conhecimento. Hoje quem tem o conhecimento, todo mundo tem o conhecimento, inclusive o cliente. Então ele não depende mais da informação que nós passamos para ele. Ele busca essa informação que está aí na internet livre para ele. Beleza? Então, nós resolvemos juntar, fizemos um profundo estudo do mercado de fidelização de clientes, tá? E sobre essa disrupção comportamental, a gente buscou informação tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Buscamos informações de ponta, de gente que estuda as tendências, ou seja, aquilo que ainda não chegou. Então a gente hoje tem um conteúdo de ponta, a gente tem um conhecimento, um aprofundamento desse tipo de canal que está lá fora estudando o mercado, não só o mercado americano ou europeu, mas o mercado mundial de consumo, tá? Então, acompanhando essas tendências, a partir de toda essa busca, nós encontramos evidências de que o ponto de venda de bairro assume esse protagonismo. Ou seja, a gente entendeu que, porque antes da pandemia, o que estava acontecendo? Que é importante que vocês saibam. Antes da pandemia, estava acontecendo o seguinte movimento. Os grandes players do mercado, tá? Os grandes players do mercado estavam atraindo o público para eles e tirando o consumidor do varejista local. Vou dar um exemplo claro aqui, por exemplo, Smart Fit. O que a Smart Fit fez? Ela colocou as academias dela em grandes centros, nos principais bairros das grandes cidades. E aí, cobrando aquele precinho super acessível de R$ 89,00, que se não me engano é R$ 89,00, para um plano normal e um plano black R$ 98,00, R$ 99,00. Então o cara que malhava na academia de bairro ali, que pagava R$ 65, R$ 75, R$ 85 e utilizava aquela academia com equipamentos que não eram de última geração, equipamentos muitas vezes ruins para você malhar. O cara tem dificuldade numa academia de bairro, infelizmente, por conta da condição, de repente, econômica do empresário. Ele não consegue manter todos os equipamentos com a manutenção 100%. O próprio atendimento que é dado naquele lugar, a experiência do consumidor nessas academias não é a mesma do que quando você chega numa Smart Fit, que você tem um atendimento personalizado, você tem equipamento de primeira geração. Então era muito mais vantagem. Isso aconteceu comigo. Eu malhava na academia do bairro, passei a malhar na academia do centro comercial ali de Bangu. Eu morava em Senador Camará. Então era vantagem para mim pegar uma bicicleta, dar uma pedalada ali de 4 quilômetros, ou pegar uma condução mesmo, ou ir correndo e malhar numa academia de ponta. Então, esses grandes players estavam atraindo esse público. Isso acontecia com hipermercados, enfim, tudo quanto é tipo, né, de
de grande player do mercado estava atraindo o público dos bairros, ou seja, o varejista local estava ficando à míngua. Por quê? E por que isso acontecia? Porque esse grande play, ele tem toda a comunicação estratégica, o marketing, ele tem dinheiro para investir nisso, tá? Ele tem caixa para investir nisso. E como o cliente poderia acessar essa informação pela internet, os clientes começaram a perceber, poxa, vale a pena eu ir até pegar uma condução e 2, 3 bairros ali para ter uma experiência de consumo melhor. Então, antes da pandemia, esse movimento estava acontecendo. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Restrição total, fechamento da maioria das empresas, aí o público com medo também, né, de contrair a doença, começou de novo a voltar a consumir ali no seu comércio adjacente ali, de bairro. Então, a gente descobriu que a gente tem evidências, a partir desse estudo que a gente fez, que essa é uma oportunidade muito grande para esse varejista fidelizar. E é isso que a gente entrega para ele. Então, a gente fez esse estudo durante todo o ano de 2021, tá? A gente passou boa parte desse ano estudando, buscando informação e, na contrapartida disso também, buscando uma plataforma, uma software house que pudesse nos atender, porque a gente entendeu o que o varejista precisava. A gente tomou consciência do que exatamente o varejista precisava. Então, a gente começou a procurar, enquanto estudava esse mercado e se aprofundava nesse conhecimento, a gente também buscou software. Aí a gente passou por umas 2 ou 3 plataformas, até que a gente encontrou essa plataforma, que ela é fantástica, tá? Então, a gente resolveu, né, seguir um rumo diferente a partir daí, e a gente rompeu lá com a igreja e resolvemos seguir carreira solo. Entendendo que a gente tinha uma conexão muito forte com esse tipo de atendimento, de entrega para o consumidor, passou a ser aquilo que nos movia a continuar ali, mesmo com muita dificuldade, né? Vocês que estão junto com a gente, a maioria de vocês aí conhece a gente e sabe que a gente não tem um grande volume de caixa na empresa, não tem. Então, a gente está começando como vocês. Ainda tem esse detalhe também, muito importante que vocês saibam. A mesma dificuldade que vocês têm, os mesmos desafios que vocês têm, nós temos aqui do outro lado. Tá? Então, hoje a gente, graças a essa resiliência que nós tivemos de permanecer firme, estudando e buscando a ferramenta, a gente conseguiu encontrar uma plataforma que, ao mesmo tempo, né, permite essa racionalidade na operação do lojista, tá? E facilita o processo comercial dele e também gera uma experiência de consumo diferenciada para o cliente dele. Tá? Então, esse é o nosso momento. Esse é o momento da gente crescer exponencialmente. Tá? Nós temos tudo agora a nosso favor. Então, foi assim que nasceu a Creche Squad Co., tá? Que hoje atua em 3 frentes. Vou falar de cada uma delas aqui. São 3 frentes distintas, mas todas elas com o mesmo objetivo. Com o objetivo de ajudar o varejista hyperlocal a performar no seu relacionamento com o cliente e na sua gestão comercial. Beleza? Tudo isso a gente procura, através dessas soluções, fazer com que ele tenha isso de forma fluida, rápida e eficiente. Beleza? E aqui, eu brequei aqui, depois eu vou colocar ali foto, né, do Cassiano, do Lanzoni, do Cláudio, a gente vai falar ali um pouco da experiência profissional de cada um de nós, que eu acho importante também que vocês conheçam. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou claro para vocês como que a gente surgiu? Qual o nosso propósito de existir? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até aqui? Ou tá tudo ok?
Então eu vou abrir aqui as nossas soluções. Ninguém tem pergunta, agora vamos falar das soluções. Vamos lá. Então, a partir de todo esse movimento que nós fizemos, né, desde o final de 2020 até aqui, nós chegamos à conclusão de que essas soluções são as soluções que vão realmente trazer resultado para o varejista. E eu vou passar por cada uma delas. Então, novo comportamento de consumo. E aí a gente traz uma palavra, né, que é uma palavra muito usada principalmente por essa galera que trabalha estudando tendência, que é o Customer Centrics. A tradução quer dizer, a tradução literal, né, dessa palavra é central do cliente. Só que os especialistas trazem Customer Centrics como o cliente no centro, tá? Então, toda empresa, a maioria das grandes empresas, ela tem essa central de atendimento do cliente, né? Central de dúvidas, não tem isso? Que era uma coisa que ficava depois da apresentação de tudo, depois da apresentação do produto, depois da venda, depois que tudo acontecia, é que existia lá a central do cliente para dar esse atendimento pós-venda. Só que hoje a gente entende que como ele está informado e ele tem esse poder e ele pode escolher o que ele quer, o que for melhor para ele, então o jogo mudou. Hoje a gente precisa, antes de pensar em vender alguma coisa, antes de pensar em criar um negócio, seja ele qual for, a gente precisa pensar no cliente. Então agora a nossa perspectiva, a nossa visão tem que ser a visão do cliente. Quando a gente pensar em alguma coisa, a gente tem que pensar na visão do cliente. Tá? É por isso, inclusive, que a gente faz aqui para o varejista, quando a gente vai abordar, algumas perguntas importantes, chaves para ele, que eu vou tratar aqui também. Tá? Então, embora a tradução da palavra signifique central do cliente, ela vem sendo usada por diversos especialistas da área de atendimento para comunicar ao mercado sobre a necessidade de colocar o cliente no centro das suas operações. Tá? Então, quando a pandemia do Covid fez com que, da noite para o dia, o cliente sumisse das lojas, já existiam muitas ferramentas no mercado, já existia muita tecnologia, estavam chegando várias tecnologias. Vou citar um exemplo aqui, plataformas de delivery. Elas chegaram com força, tá? Mas, e aí ele, nessa necessidade de voltar a vender, ele começou, né? Ele começou a adotar algumas dessas ferramentas. O Instagram, o Facebook, a ferramenta de delivery, enfim, ele buscou essas ferramentas. Alguns, quem tinha condição de caixa, investiu um pouco mais pesado, né? E quem não tinha condição de caixa, adotou essa parceria junto aos marketplaces como o iFood, como o Aikifome, que rouba boa parte do lucro desse cara, tá? E não está preocupado com a saúde financeira do negócio dele, do varejista, do seu cliente. O iFood não está preocupado com o cara da pizzaria que está usando a plataforma dele. Ele está preocupado o seguinte: eu preciso atrair clientes para esse cara para poder ganhar em cima disso. Então, o cenário que a gente tem aí, inclusive, uma vez eu fiz um treinamento com um grupo de empresários falando sobre isso, que alguns empresários literalmente quebraram por conta do iFood, porque eles faziam promoções insanas que desestruturava totalmente o caixa do pequeno varejista, do pequeno empreendedor, tá? Então, a gente nasce também trazendo esse diferencial para ele. Como a gente não ganha a porcentagem sobre o faturamento dele, ele pode se previsionar.
ele pode previsionar os investimentos dele. Hoje, com o Crash Club, ele vai entender que se ele faturar 10 mil, ele vai investir 350. Se ele faturar 20 mil, ele vai investir 350. No iFood, não. Se ele ganhava 10 mil, né, de faturamento, 15% a 20% desse faturamento ia para o iFood. Se ele passasse a ganhar 20, ele tinha que pagar 20% desse faturamento. Né? Então, hoje, a gente quebrou essa cadeia. A gente vem para quebrar essa cadeia, tá? Então, hoje, praticamente, todo estabelecimento usa a rede social, aplicativo de mensagem, marketplace, para oferecer seus produtos e serviços. Quer dizer, com a pandemia, eles tiveram que cair no WhatsApp, tiveram que cair nessas plataformas aí para tentar vender. Mas eles têm feito isso de forma desordenada, com pouco profissionalismo, tá? E eles continuam tendo problema. Por quê? Porque ele tem o canal físico dele de atendimento, ele tem um canal do WhatsApp, ele tem a plataforma do iFood que está mandando cliente para ele. E ele não está conseguindo atender muitas vezes essa demanda que chega assim, ó, de uma vez para ele. Vou contar para vocês uma experiência. A gente aqui está buscando uma empresa de prospecção B2B para atrair varejistas para a gente fazer fechamento. Eu fiz algumas pesquisas no mercado, entrei em alguns sites, né? Primeiro fui no Google, né? Olha o perfil de consumo, ó, vou falar aqui o perfil de consumo. Entrei no Google, botei empresa de captação B2B. Abriu lá um monte para mim. Comecei a clicar e entrar nas empresas. Buscando o quê? Aquela que mais me agradasse, no discurso que ela colocou lá no seu site. Prospectei algumas. Uma entrou em contato comigo rápido pelo LinkedIn. A outra entrou em contato comigo, depois que eu mandei a mensagem, entrou em contato comigo depois de 3 dias. Olha aí o problema. Essa que entrou em contato comigo depois de 3 dias, ela marcou uma reunião para essa quarta-feira. Mas eu praticamente já estou fechado com outro cara. Olha o tempo que ela perdeu para atender. Olha, ela perdeu um cliente potencial por conta dessa demora no atendimento. Quantas vezes você já mandou pedindo informação no WhatsApp e o cara respondeu, sabe lá quantas horas depois, ou talvez no outro dia? Vou dar outro exemplo para você. Eu recebi a indicação para ir numa nutricionista. O cara falou, não, essa nutricionista é a melhor que tem e tal, me passou o WhatsApp dela. Eu peguei o WhatsApp dela e entrei em contato com ela. Sabe quantos dias depois ela veio falar comigo? 2 dias depois. Eu só não mudei, eu só não troquei, não fui a outra nutricionista, porque aqui onde eu estou realmente não tem muita opção. Então eu fui paciente e esperei, mas ela poderia ter perdido esse cliente aqui. Entende? Hoje, as empresas e as pessoas que oferecem produtos e serviços estão com dificuldade de atender essa demanda que está chegando por esses canais digitais, tá? Então, vamos lá. O consumidor já se acostumou a ser atendido pelos canais digitais e ele quer uma boa experiência. Ele quer ser atendido rápido. Quando ele manda a mensagem, ele quer receber uma devolutiva. Nem que seja de um bot, um robozinho que tem lá. Mas ele precisa receber um atendimento rápido, tá? Por quê? Porque ele já acostumou a comprar pela internet, tá? Então, e ele não tem paciência. Essa é uma outra característica muito forte dessa mudança de perfil de consumo, é a pressa. Como a gente tem rápida informação ali buscando no Google, a gente também acha que a gente precisa mandar uma mensagem no WhatsApp e que a pessoa tem que responder na hora que a gente manda. E isso não deveria ser o certo, correto? Mas acabou, todo mundo quer ser atendido na hora. Olha só que interessante. E se o público quer, a gente precisa ter essa experiência para oferecer para ele, tá?
Então, o fato hoje, que isso também aqui é muito importante, o fato hoje de nós estarmos dando esse atendimento no online, isso não invalida o ponto de venda. Porque muitas pessoas estão pesquisando no online, buscando informação no online, se comunicando no online, aprofundando sobre o conhecimento daquele produto ou serviço que as empresas estão comunicando online, para poder depois escolher em qual ponto físico ela vai chegar. Então, por exemplo, essa comunicação que vem do online até chegar ao ponto físico, ela precisa ser muito fluida, precisa seguir um caminho linear. O cara não pode ter um tipo de atendimento online e um outro tipo de atendimento no ponto físico, tá? Então, a gente tem uma solução para poder ajudar também esse consumidor a ter essa experiência, né, essa percepção de que essa comunicação ela é a mesma, desde lá da internet até a hora da venda no ponto físico. Então, o varejista, ele tem junto a gente aqui a possibilidade de entender como ele pode adequar o atendimento dele, o que ele precisa fazer para tornar esse atendimento a esse público fluido, tá? Então, é isso que a gente está oferecendo. Então, a experiência de consumo no ponto físico tem que representar tudo aquilo que o consumidor projeta ao consumir aquela marca no digital, certo? Tem que provocar a experiência e a interação, ou seja, ele tem que ter uma emoção diferente através desse atendimento, tá? E além da experiência, durante a compra em si, o consumidor espera ser tratado pelas marcas como uma pessoa única. Esse também é um ponto interessante. Alguém com desejos e necessidades específicos e não quer ser tratado com a frieza da multidão. O relacionamento da marca tem que ser individual com os seus clientes. Então, quando você tem a possibilidade de chamar aquele cliente pelo nome, de oferecer para ele o produto ou o serviço que ele já está acostumado a comprar com você, vou dar um exemplo aqui. Você vai sempre lá na farmácia. Vou dar um exemplo aqui de farmácia, tá? E você tem uma rinite alérgica e você sempre vai lá, pelo menos de 15 em 15 dias, comprar lá a sua caixinha de loratadina, certo? E nessa ocasião você compra lá, normalmente você leva lá um pack de desodorante que eles têm lá em promoção. Quando o varejista ele tem essa informação de que o Cláudio, de que o Luiz, ele vai lá de 15 em 15 dias comprar aquele produto, ele pode automaticamente, ao perceber que o Cláudio, que o Luiz deixou de ir um mês fazer aquela compra que ele sempre estava acostumado a comprar toda semana ou de 15 em 15 dias, ele pode mandar uma comunicação: Luiz, percebi que você não veio aqui na nossa loja aqui consumir. Cara, eu tenho uma promoção especial para você aqui no pack aqui de desodorante. Comprar. Ou seja, é um atendimento pessoal. O Luiz, o Cláudio, a Maria, a Roberta, o cliente, ele vai se sentir o quê? Valorizado por aquela marca. Caramba, o cara sabe que eu compro, sabe o que eu compro e sabe que eu compro toda semana. E está me oferecendo um desconto bacana para voltar a comprar. Isso é o que o cliente hoje espera das empresas, tá? É isso que o cliente espera das empresas, tá? Ele não quer ser mais tratado como a multidão. Você vai lá no mercado sempre comprar no período da promoção de carne. Toda vez que tem promoção de carne lá naquele supermercado, você vai lá e compra carne. Você gosta daquela promoção. Aí o cara manda um e-mail para você te oferecendo uma promoção de produtos de limpeza. Não faz sentido algum. Ele joga ele joga essa promoção, né, para a base de clientes dele sem personalizar nada. Faz sentido? Se você vai naquele lugar sempre, nas quintas-feiras, para pegar a promoção de carne,
você não vai na terça para pegar a promoção de produtos de limpeza. É simples assim, tá? Então, esse jogo mudou, ele tem que ser jogado com muita estratégia, com muita atenção, focada na necessidade, na vontade, no desejo do consumidor. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Por isso, ele espera receber promoção que tem a ver, o que eu acabei de falar, com o seu histórico, né, de compra com aquela marca. Ele deseja ser lembrado quando deixa de visitar a loja ou quando faz aniversário. Outra coisa também que é importante, o cara fez aniversário, você ter a oportunidade, como dono do negócio, de oferecer um bolo, sei lá, um café, algum brinde para esse cara voltar na sua loja. Isso é personalização. Isso é oferecer uma experiência diferenciada, tá? Então, com base em todo esse cenário, nós desenvolvemos aqui algumas soluções para auxiliar o varejista hyperlocal na tomada do protagonismo junto a esse perfil de consumo. E, diga-se de passagem, se ele não aproveitar essa oportunidade que está diante dele agora, não vai demorar muito, ele vai de novo sofrer as consequências do grande poder de atração que tem os grandes marketplaces, tá? Então, nós temos aqui 3 soluções. O primeiro, bom, eu coloquei em primeiro, não foi o primeiro, na verdade, foi o Consult Impact, mas a gente tem aqui o Phygital Growth, que é um podcast onde nós produzimos o conteúdo para falar sobre esse novo perfil de consumo, sobre as estratégias que o varejista pode e deve utilizar. Que horas tem, por favor, gente? 9h46, 10 horas eu tenho uma entrevista. Então, o Phygital Growth é muito importante que você assista todos os episódios, que você escute esse áudio. Por quê? Ele vai te municiar de inteligência estratégica para conversar com esse cliente. Por exemplo, você vai numa reunião de empresários, vai numa reunião de médicos, né, de donos de hospitais e médicos, enfim, geral, vamos falar assim. Aí você vai lá. Cara, se você não souber que tipo de conversa você iniciar com esse cara, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir fazer negócio nem network nesse lugar. Então você precisa estar consciente do que está acontecendo naquele mercado, para você poder chegar e fazer uma pergunta inteligente, a responder uma pergunta de forma inteligente, a ter uma conversa de uma forma fluida e inteligente, ser acolhido por aquela comunidade ali. É a mesma coisa o empresário. Então, o Phygital Growth vai te dar toda a capacitação intelectual para você poder chegar nesse varejista e saber que tipo de conversa você vai iniciar com ele. Beleza? O Consult Impact é o nosso braço consultivo. Nós temos dentro, né, do nosso programa de entregas, nós temos uma consultoria estratégica para esse cara, aonde a gente consegue reestruturar toda a parte de planejamento comercial e de marketing dele, usando, obviamente, a nossa plataforma, tá? Então, a gente vai também ter essa oportunidade de oferecer a nossa consultoria depois que ele já entrou como um assinante do Crash Club, que é a nossa ferramenta tecnológica, tá? Então, aqui no Consult Impact, a gente tem desde a parte estratégica comercial, processos e plano pessoal de sucesso, tanto para o empresário em si quanto para a sua equipe, ok? E nós temos também o Crash Club, que é a nossa ferramenta tecnológica que reúne todas essas funcionalidades, né, que serve para qualquer empresa do varejo, para qualquer nicho, ok? E essa ferramenta é que vai ajudar esse cara a praticar o Customer Centrics, ou seja, colocar o cliente dele no centro, tá? Atraindo, retendo e fidelizando esse cliente através de uma experiência de compra e relacionamento 1 a 1. Eu separei aqui no meu celular, não coloquei aqui ainda nesse treinamento, algumas perguntas que eu vou trabalhar essas perguntas com você na próxima segunda-feira.
Eu vou trazer aqui as principais perguntas que nós vamos compartilhar, que nós vamos poder fazer para esses empresários no ponto de venda. Eu vou pegar alguns exemplos aqui que eu já separei. São perguntas que o Lanzoni e que o Cassiano têm trazido aqui para você entender de que maneira você pode abordar esse varejista, tá? No ponto local, uma abordagem fria, tá? Então eu vou falar aqui algumas perguntas, eu não vou falar script, eu vou falar algumas perguntas, tá? Algumas perguntas que eu já separei aqui, mas a prática, né, usual delas, a gente vai trabalhar a partir de segunda-feira agora que vem. Primeira pergunta, você conhece a sua base de clientes? Você chegou, se apresentou, falou que é um representante da Crash Club, da Crash Squad, né, uma empresa de consultoria estratégica com foco no varejo. Você gostaria de ter a oportunidade de falar sobre programas de relacionamento, se ele já faz uso de algum programa de relacionamento, e você pode trazer essa pergunta. Você conhece hoje a sua base de clientes? É uma pergunta muito interessante. Quantos clientes você tem na sua base hoje entre clientes ativos e clientes inativos? É outra pergunta. Outra pergunta, quantos por cento da sua base de cliente está ativa? Você sabe quantos por cento da sua base total de clientes é ativa, realmente compra com você com recorrência? Outra pergunta, que tipo de ação você faz hoje para atrair a base de clientes inativa? O que você tem feito com essa base de clientes que parou de consumir com você? Aí você já pode entrar. Você considerou que esses clientes inativos possam estar comprando no seu concorrente? Olha que interessante. Essas perguntas, Cassiano, se tiver alguma outra pergunta para acrescentar aqui, você pode falar. Cara, essas perguntas faz o cara cair a ficha para ele, de qual é a situação dele. Faz ele entender o momento dele, tá? Então, mas a gente vai trabalhar de forma um pouco mais aprofundada essas perguntas na semana que vem. Beleza, pessoal? Quero agradecer a vocês aí a presença hoje aqui. Gostei, achei interessante que vocês vieram, bacana. Isso é muito importante. Eu tenho aqui 5 minutos. Olha, Eliana tá aí, rapaz. Que presença ilustre. Olha, tudo bom? Legal, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Francisco tá aí, Antônio Paulino, maravilha. Alguém tem alguma pergunta? 5 minutos para a gente trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, porque se não tiver, eu tenho processo seletivo agora, às 10. Já tenho que me preparar aqui. Você tem como colocar essas perguntas já no grupo para a gente já ir estudando elas, analisando? Já vou colocar. Já deixo elas aqui. Porque eu não tive tempo de colocar, eu estava fazendo isso ontem à noite. Já era para mim ter colocado. Muito obrigado. Então, espero ter passado para vocês aí essa visão de quem somos. Espero ter contribuído com vocês aí para entender qual é a nossa missão, Rodrigão, esse cenário todo. O que eu falei aqui nada mais é do que tudo que está lá no Phygital Growth, no podcast. Todos os podcasts que a gente faz, cara, não precisa inventar roda. Quando a gente fala para você, cara, escuta aquele podcast 10 mil vezes. Você vai entender tudo isso. Hoje eu conversei com você e falei sobre tudo isso porque eu escuto muito aquele podcast. Porque eu ouço e vejo os textos que o Cassiano coloca, o conteúdo que ele coloca no Instagram, que ele coloca lá no LinkedIn, que são os conteúdos muito bons para a gente entender. Existe também uma fonte de conhecimento que a gente tem, eu esqueci o nome do site agora, se vocês lembrarem aí, vocês falam, que é Fidelize, eu não lembro agora o nome do site. Caramba, é um site especializado em conteúdos para o varejista. Esse conteúdo é para a gente que quer abordar o varejista para oferecer a nossa solução. Tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí por esse bate-papo. Eliane, eu tô numa correria aqui no
Aí, ó, tudo sobre incentivos. Cassiano botou aqui, ó. Tudo sobre incentivos. Portal TSI. Esses caras, eles são fantásticos. Ele tem um conteúdo de primeiríssima qualidade, de ponta, tá? É tendência do mercado, tá? Então, espero ter feito vocês entenderem um pouco mais sobre quem somos e qual é o nosso propósito e o que a gente quer entregar nesse mercado maravilhoso aí. Beleza? Luiz, já conversei, Francisco, já conversei. Eliane, preciso conversar com você para a gente... Abre teu áudio aí, teu áudio está fechado. Abre teu microfone.